Já de volta à Identidade Geral, você pode participar com a gente em novotempo.com/jornalismo, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo, Twitter e Instagram. No último mês, a taxa de desemprego no Brasil atingiu a maior alta dos últimos 6 anos. E em tempos de crise, é preciso estar preparado, muito bem preparado, para o grande momento daquela temida entrevista. A nossa próxima convidada de hoje sabe melhor do que ninguém como interpretar e analisar um candidato nos mínimos detalhes. E olha que ela já passou por poucas e boas, viu? Eu tenho o prazer de receber aqui a coordenadora de RH, a Samira Toledo. Tudo bem, Samira? Tudo ótimo, Wagner. Bom ter você aqui de prazer. novo. E a gente vai falar de algumas coisas que chegam até a ser engraçadas agora, não na hora que elas estão acontecendo, mas que serve de um aviso, serve de um preparo para o nosso telespectador que vai participar de uma entrevista também, né, Samira? Vamos lá, você trabalha já há um tempo nessa área de gestão de pessoas, recrutamento há algum tempo. Qual é o pior candidato? Acho que não tem pior candidato. Eu acho que existem situações e comportamentos que não se esperam do candidato, né? Se você acessar hoje a internet, assistir boas entrevistas voltadas para a área de contratação, sempre existem dicas e situações que são inaceitáveis, né? Então, o candidato que não vem vestido apropriado para uma entrevista ou que não sabe nada sobre a empresa que ele está indo participar da entrevista, acontece muito. E alguns outros casos, assim, que, como a própria higiene pessoal, são casos que você olha e fala, poxa, realmente isso não pode acontecer. São coisas básicas, São coisas básicas. Mas não consigo passar um caso assim para você, olha, esse é o pior. Eu acho que todos eles atrapalham no momento de uma contratação, da escolha. É verdade que em 5 minutos de conversa já dá para o recrutador saber qual é a do candidato, se é um bom candidato para a vaga, se criou uma empatia ou não? É como que funciona. Os 5 minutos nós chamamos da empatia, para criar empatia com o recrutador. Você não consegue avaliar uma pessoa em 5 minutos. Mas aquela empatia, ou seja, despertar o interesse do recrutador em perguntar, explorar ali as informações, são os 5 primeiros minutos. Ou seja, como você apertar a mão, entrou na sala, já foi sentando, largando o corpo, né? Já chegou na apresentação de boné, com a calça rasgada, com o tênis desamarrado, com a higiene comprometida, não tem empatia do recrutador, né? Não vai ter o interesse, vai ser rápido, pode perceber, são entrevistas rápidas, não duram mais que 10 minutos e com certeza você não vai conseguir aquela vaga. Então, os 5 minutos chama a atenção do recrutador. E aí, quando ele começa a explorar com as perguntas, pode ter certeza que ele vem buscando aí a análise de uma forma bem pontual do que ele precisa saber. Esse é um momento muito tenso para quem vem participar de uma entrevista, né? A pessoa está muito nervosa, muitas vezes é o sonho dela trabalhar naquela empresa, às vezes ela está precisando muito daquela vaga. Agora, tem gente que realmente não se prepara o mínimo necessário, como você comentou aqui. Já teve alguma situação que você até ficou constrangida, Samira, por conta de estar com um candidato e ele ter uma atitude que te assusta? Algumas. Algumas. Eu vou contar as que realmente a gente lembra. Por exemplo, um caso de um candidato que ele entrou, né, ele veio de boné na entrevista, e aí ele sentou, ele realmente se jogou, né, na cadeira, e aí, muito jovem, primeira entrevista, e aí eu comecei a perguntar ali sobre a expectativa e eu disse para ele, bom, a área que nós estamos recrutando é uma área técnica, uma área que não requer tantos conhecimentos, mas eu preciso saber como que funciona. Você tem algum objetivo? Você sonha o que para você daqui 3, 4, 5 anos? E ele disse, não, eu não tenho nenhuma expectativa. Mas, ok, profissionalmente você não tem expectativa. E quanto a estudar, não, eu não gosto de estudar. Eu só quero trabalhar, não quero estudar. E aí você se pega naquele momento... Pelo menos ele foi sincero, né? Mas pensa, né? Então, foi sincero, mas de fato ninguém vai contratar alguém Quem quer alguém que não tem que nem quer de... estudar. Foi um caso. Outro caso realmente foi o que falamos da higiene pessoal, uma pessoa com uma sudorese realmente forte, mau hálito, e eu não conseguia perguntar, porque cada resposta, a proximidade sempre é um pouco mais, né, da mesa,
gerava um mal-estar, porque realmente estava forte o cheiro. Então, isso compromete, porque o recrutador não tem como. Como garante? Pode ser que ele tenha pegado um ônibus, sofrido alguma coisa no meio do caminho, vindo para a entrevista, mas não dá para saber se ele não é assim no dia a dia. Então, se atentar para a higiene pessoal, do cuidado da aparência é importante. E realmente a higiene pessoal, quando a pessoa não se apresenta da maneira correta, isso conta negativamente para o candidato. Ô Samira, fiquei sabendo, passarinho me contou, Passou pela Novo Tempo aqui me contou, que teve uma vez que um candidato, ele começou a fazer uma entrevista com você. Foi mesmo. Ao invés de você entrevistar, ele que estava te entrevistando. Foi. Não fui eu que fui, eu faço entrevista aqui, mas não fui eu que fui lá para garantir essa vaga, hein? Foi mesmo, Wagner. Eu comecei a perguntar para o candidato e eu perguntava para ele, então, você é casado? Aí ele respondia, sim, eu sou casado. E você? Aí, a primeira vez eu fiquei, sou casada. Até então, primeira pergunta. Qual é a sua experiência profissional? A minha experiência, ele começou a contar, estudei. E você? Você estudou o quê? Aí eu falei, acho que, será que vai ser assim até o final? Respondi. Na terceira, quando ele falou, e qual é o seu plano daqui 5 anos para sua vida? Aí eu pergunto, você está me entrevistando? Não, porque se você está me entrevistando, vamos trocar o lugar. Então, peraí, eu sento aí e você vem aqui para me entrevistar. E ele levou de boa, deu risada e ainda falou, quero te conhecer. E assim, eu realmente fiquei desconcertada. Ele conseguiu tirar do eixo ali, eu fiquei, gente, e com a maior naturalidade. E ele ainda achou que ele foi muito bem. Depois ele mandou um e-mail falando como que ele tinha ido, por que ele não tinha passado, que ele achou que ele teve um bom desempenho na entrevista. E acontece, as pessoas acham que foram bem, mas esse tipo de comportamento não é o ideal, né? As perguntas devem ser respondidas em 1 minuto. A média. É a média, 1 minuto. E tem que ser pontual. Nunca entreviste um recrutador, porque realmente... Não pega bem. Não, e pode até se dar mal, porque ele pode voltar com uma resposta, até explorar outras coisas, porque você está ali numa pressão, pode ser negativo para você. Ô Samira, é preciso ter muita percepção, é preciso muito estudo para poder recrutar alguém, né? Para poder tentar entender, a partir de uma entrevista, a partir de um currículo, interpretar um teste, se aquela pessoa vai ser uma boa para a empresa ou não. Eu já ouvi o pessoal dizendo que você é uma detectora de mentiras. Não, também não é assim. Não é para tanto? Não é para tanto. Na verdade, todo recrutador ele tem as ferramentas para avaliar. Então, existem os testes que são psicológicos, são os testes comportamentais, de levantamento de perfil e também as perguntas que chamamos de investigativa, que você vai ali abordando o perfil para você realmente bate com o teste. Mentira é uma coisa que quem trabalha nessa área tem realmente uma facilidade, porque o candidato está exposto ali. Então, se você coloca no currículo que você sou dinâmico, sou comunicativo, é um ponto para o recrutador avaliar. Então, ele pode vir com a dinâmica pronta, com a pergunta formada, para detectar se realmente o candidato é um bom comunicador, se ele realmente é uma pessoa dinâmica. Então, esse cuidado com o que se coloca no currículo, com o que se responde, lembrando, estou sendo avaliado. Porque recrutador é terrível também, né? Vocês colocam a pessoa numa situação para desestabilizar e a pessoa fica completamente perdida. E naquela hora ela mostra quem realmente ela é. Sabe por quê, Wagner? Eu e você, qualquer indivíduo, nós trabalhamos muito com as personas. Na psicologia fala da persona, que são as máscaras. Então, tem o Wagner que trabalha aqui, que apresenta. Nós temos as máscaras. Só que em uma entrevista, isso é ruim para o recrutador. Ele precisa trabalhar para conhecer o Wagner, pelo menos parcialmente na sua essência. Porque é o Wagner que vai trabalhar a maior parte do tempo depois aqui, ao longo do seu desenvolvimento. Então, o tirar a máscara, o deixar o indivíduo, não é para expor, não é para prejudicá-lo, mas para, olha, qual é o seu defeito? Aí vem o clichê, ansiedade. Perfeccionismo. Então, assim, é natural. E essas perguntas, pode pesquisar, isso acontece, todo mundo passa por isso. Então, o trabalhar aí essa parte das perguntas, da análise, de expor a uma pressão, é para tirar essa máscara, para permitir conhecer melhor o candidato e não para expô-lo, ao contrário. Por falar em máscara, teve uma candidata que nem chegou querendo colocar máscara. Você fez uma pergunta para ela
e ela já começou a falar mal de todo mundo na empresa onde ela trabalhava. Ela colocou, e eu fiquei surpresa, porque eu conheci até uma pessoa que ela trabalhou, que era da minha cidade, e ela contou a vida toda, inclusive pessoal. Numa entrevista de trabalho. Não, eu fiz uma pergunta: como era a sua experiência na empresa anterior? E ela começou a falar a ficha completa, desde da faxineira da empresa até o chefe e os colegas de trabalho. A produção comentou comigo que você fez a primeira pergunta e ela já se ajeitou na cadeira e falou: deixa eu te contar o bafão. Foi. Numa entrevista de trabalho, Foi. Samira. Alguns candidatos, eles esperam se apresentar ou demonstrar conhecimento apresentando os defeitos da empresa, chefe e colegas de trabalho. Isso, mesmo que você tenha essa experiência, nunca pode acontecer. Não fale. E pode até ser que o recrutador pergunte: você teve algum problema com alguém? Ele vai estimular isso. Não fale. Olha, eu acho que não precisa mentir, mas contorne a situação. Olha, os problemas foram os comuns, toda empresa tem, mas o cuidado, porque o falar mal vem na minha cabeça. Wagner, se você falou mal da empresa anterior, vai falar da empresa agora também. Assim como deveria ser na vida, né? Exatamente. Samira, as empresas têm cada vez valorizado mais esse recrutamento, esse processo seletivo, porque vai conseguir colocar a pessoa certa no lugar certo e não vai ocasionar, talvez, uma demissão, né? Se a gente consegue fazer um trabalho muito bem feito de procurar a pessoa certa, isso é ponto para o RH e ponto para a empresa, né? Sim, porque se você não, o processo começa com recrutamento e seleção, avaliação por competência, análise do perfil e o acompanhamento, porque é o seguinte, também não dá para avaliar somente ali naquele momento, naquele dia. Existem os 3 meses de experiência que contabilizam aí o processo de avaliação. Como que ele vai ser? Ninguém consegue manter muito tempo uma máscara, uma persona ali, ela vai acabar se expondo. Então, esse acompanhamento, esse filtro inicial é importante até para o candidato, porque nós erramos às vezes de colocar pessoas certas nos lugares errados. E aí você acaba tendo que entrar com uma demissão, tudo prejudica e fecha a porta aí para essa pessoa. Então, eu acho que vale muito a pena mesmo uma avaliação bem criteriosa nesse momento. Não é 100%? Nada vai ser 100%. Claro. Mas é necessário um investimento nessa área. E ajuda muito, né? Ajuda muito. Nesse momento de crise, eu já até li as taxas de desemprego aí no país. De repente, essas gafes que já cometeram aí com a Samira nas entrevistas pode ajudar muita gente que vai ter que passar por esse momento da entrevista de trabalho nos próximos dias. Samira, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que Deus continue abençoando o seu trabalho, que você consiga recrutar cada vez melhores pessoas aí para as vagas. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, viu? Olha, nós vamos para um intervalo rápido. Na volta, eu recebo um cantor que encontrou um novo sentido para a vida, longe dos grandes palcos. Depois do intervalo, Marquinhos Maraial, aqui no Identidade Geral. Voltamos já.